Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, hoje nós estaremos dando continuidade, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse terceiro trimestre do ano de 2024, nós estamos estudando a lição que tem como tema central o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, mas antes de estarmos adentrando especificamente a nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito e que está nos assistindo nesse momento, a se inscrever em nosso canal da EBD Produtiva. Semanalmente nós estamos aqui trazendo comentários da lição, pré-aulas, para que assim nós venhamos também alcançar outras pessoas através da palavra de Deus. Dá um like, compartilha, comenta. E você que já é inscrito em nosso canal, eu gostaria de todo o coração estar expressando aqui a minha gratidão a você. Que Deus em Cristo continue te abençoando e que estes vídeos com essas pré-aulas sejam de edificação para a tua vida cada dia mais e mais. Vamos adentrar agora a nossa lição. A nossa lição é a lição de número 4 e ela tem como tema o encontro de Ruth com Boaz. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. E ainda também os versículos de número 11, o versículo 12 e o versículo de número 14. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição também ela possui o seu textuário e possui ainda também a sua verdade prática. E aqui eu apresento para vocês o textuário que diz o seguinte: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Isso se encontra em Ruth, capítulo 2 e o versículo de número 12. É o nosso texto ouro da lição que será estudada nesse momento. A nossa lição, ela tem esse texto ouro baseado em Ruth, capítulo 2, versículo 12, e eu extraí aqui algumas verdades, alguns princípios que nós podemos encontrar aqui neste textuário. E eu destaco aqui para os irmãos que, baseado nesse textuário, podemos entender que Boaz era conhecedor que o Senhor, ele é retribuidor daqueles que praticam boas ações. Ele disse: o Senhor galardoe o teu feito. Então ele era conhecedor que o Senhor ele é retribuidor, que ele é galardoador daqueles que praticam boas ações. Ainda podemos identificar nesse textuário que Boaz ele reconhece que os feitos de Ruth são dignos de retribuição. Boaz, ele entende que o Senhor é galardoador, ele é retribuidor daqueles que praticam boas ações, e ele ainda, neste mesmo versículo, com a sua fala, ele entende que Ruth era merecedora, digna de retribuições da parte do Senhor pelos feitos que ela fez. Ele diz: o Senhor galardoe o teu feito. Então, o Senhor é quem galardoa, e vai galardoar quem? Ruth. Pelo quê? Pelos feitos que ela havia feito com a sua sogra Noemi. E ainda podemos identificar nesse textuário que Boaz enfatiza que em Deus encontramos o verdadeiro refúgio. Ele diz: sob cujas asas te vieste abrigar. Então, três verdades nós destacamos aqui neste textuário. Boaz reconhece que o Senhor é retribuidor daqueles que praticam boas ações. Boaz reconhece que Ruth é digna de receber retribuições da parte do Senhor. Lógico, de forma graciosa o Senhor faz isso. E Boaz ainda destaca, enfatiza que o Senhor ele é o nosso verdadeiro refúgio. E ele diz para Ruth: o Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Em Deus encontramos verdadeiramente um refúgio, Agora, a nossa verdade prática, ela diz o seguinte: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Eu destaquei aqui alguns princípios apresentados pelo comentarista da lição, nesta verdade prática, e eu apresento para os irmãos. Primeiro, aqueles que temem ao Senhor devem buscar servir uns aos outros. Então, primeiro princípio que eu destaco aqui nesta verdade prática é que aqueles que temem a Deus, eles devem buscar servir uns aos outros. Já dizia um dito popular bem antigo, diz assim: aquele que vive e não serve a outro, não serve para viver. Então, todos nós aqui em existência, nós estamos em uma condição de servir uns aos outros. E principalmente aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem a Deus, eles devem ter a consciência de que estamos aqui com a missão
de buscar servir uns aos outros. Esse é o primeiro princípio destacado aqui na nossa verdade prática. O segundo princípio que eu separei aqui, destaco para os irmãos na verdade prática, é que o nosso serviço ele deve ser de coração e demonstrado sempre em pureza e sinceridade. Então, devemos servir uns aos outros. Agora, esse serviço ele deve ser feito de coração, não como uma mera obrigação, não como um fardo pesado, né, que devemos levar um dos outros, não, mas com prazer, com coração voluntário, com um coração puro, com um coração sincero, sem hipocrisia, sem demagogia, sem falsidade, sem leviandade. Nós devemos buscar servir uns aos outros e esse serviço ele deve ser demonstrado sempre em pureza e sinceridade, partindo de um coração sincero. Ainda destaco que a nossa confiança precisa estar alicerçada na justiça de Deus, cientes que ele é fiel para retribuir a cada um segundo as suas obras ou segundo os seus feitos, né? Então, aquele que vai servir, ele deve servir de coração, com um sentimento de pureza, com um sentimento de sinceridade, demonstrando sempre isso no serviço para com o próximo. Mas ele também deve ter a consciência de que o seu serviço ele deve estar alicerçado na justiça de Deus. Porque tem pessoas que fazem algo de bom para alguém, serve a um próximo, e depois fica se queixando, mas não me agradeceu, mas não foi grato, mas não demonstrou sentimento de gratidão. É lógico que nós esperamos, né, daqueles que demonstramos um serviço para eles, nós esperamos que eles nos retribuam, pelo menos com um sentimento de gratidão, né, com uma palavra de gratidão. Mas se não houver isso, nós devemos entender que a nossa confiança no serviço que prestamos, ela não deve estar alicerçada no reconhecimento do próximo, no reconhecimento daqueles para quem nós praticamos as boas ações ou os bons feitos. Ela deve estar alicerçada, o nosso serviço deve estar alicerçado na justiça de Deus. Deus, ele é fiel e justo para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém, meus irmãos? Então, apresentando aqui já de forma preliminar o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, partimos agora para os objetivos específicos da nossa lição, que são 3. Primeiro, devemos apresentar Boaz no livro de Ruth. O segundo objetivo específico, devemos explicar como Deus estava agindo através de Boaz para abençoar Ruth. E o terceiro e último objetivo é devemos refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Se os irmãos observar bem na imagem que aparece aí na sua tela, no slide que eu elaborei, os irmãos vão identificar que os dois primeiros objetivos específicos que eu destaquei aí está diferente daqueles que estão apresentados pelo comentarista da lição na própria lição, né? Porque eu acredito que houve um pouco de confusão, né, aí no momento da digitação, de digitar os objetivos específicos dessa lição. Então, eu entendi que apresentando os objetivos desta forma que eu destaco aí, repito, no slide apresentado na sua tela, ele vai melhor lhe levar para a compreensão daquilo que o comentarista ele está querendo apresentar nesta lição. Então, apresentado assim os 3 objetivos específicos da nossa lição, partimos agora para a nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, né? Estudamos sobre Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Então, o foco da lição passada foi apresentar, né, este laço de amizade tão sólido, tão firme, né, que houve entre Noemi e Ruth. Agora, nesta lição, um novo personagem ele entra em cena, que é justamente Boaz. Boaz entra em cena nesta lição aqui. A ênfase maior aqui vai ser na figura, na pessoa, no personagem de Boaz, que era justamente o que foi o parente remidor. Veremos como Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. O primeiro tópico principal da nossa lição diz o seguinte: Boaz, o remidor, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, conforme Ruth, capítulo 2 e o versículo de número 1. Então, os irmãos observem que o primeiro tópico principal da nossa lição tem como objetivo apresentar um pouco do perfil de Boaz. Quem foi Boaz? Aquele que foi o remidor, aquele que resgatou
as terras de Elimeleque. Boaz, ele era um homem próspero, como o próprio livro de Ruth nos destaca isso. E a Bíblia vai dar uma ênfase, né? O escritor do livro de Ruth vai dizer que ele era um homem valente e poderoso, ou seja, ele era um homem íntegro, de bom caráter e que possuía uma boa reputação no meio social em que ele estava inserido, né? Em meio à sua convivência social. Mas ainda destaca que ele era também da geração de Elimeleque. Então, ele era um homem íntegro, de bom caráter, que possuía uma boa reputação e que era também da geração de Elimeleque, ou seja, da família de Elimeleque. Ele era parente de Elimeleque também, conforme Ruth capítulo 2 e o versículo de número 1. Ainda o comentarista da lição, nesse primeiro subtópico do tópico principal 1, ele destaca que Boaz era um grande produtor rural e ele tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores também a seu serviço. Então, Boaz, ele possuía boa reputação, Boaz era parente próximo também de Elimeleque, e Boaz, ele era um grande produtor rural, ele possuía plantações de cevada e de trigo e tinha ainda muitos trabalhadores à sua disposição, ao seu serviço. Então, ele reunia, portanto, todas as qualificações para cumprir o papel de remidor. Por quê? Para ser o remidor, precisava ser parente próximo. Boaz era parente próximo de Elimeleque. Para ser remidor, precisava ter condições financeiras boas, ter uma boa condição financeira, ter um bom ou um grande poder aquisitivo. E Boaz, ele possuía isso aí. Nós vamos ver isso no decorrer de toda a leitura do livro de Ruth. Então, por que precisava ter um bom ou um poder aquisitivo alto? Porque ele precisava comprar as terras que foram vendidas pelo falecido para devolver de volta à família, no caso ali a família de Noemi, vendidas as terras por Elimeleque. Então, ao falecer, as terras ficou de posse de um outro proprietário. Então, o parente remidor, ele tinha a responsabilidade dada pelo próprio Deus na lei do Senhor. Nós encontramos isso aí em Levíticos, capítulo de número 25, versículo 25. Então, ele tinha como responsabilidade comprar aquelas terras e devolver para a viúva que ficou desamparada, para a família do falecido. Então, ele precisava ter uma boa condição financeira para poder comprar essas terras, pagar a dívida e comprar as terras de volta para a família do falecido. Então, Elimeleque, ele possuía todas essas qualificações. Era um homem de poder aquisitivo, era um homem parente próximo também de Elimeleque. Então, ele tinha essas qualificações para cumprir com o propósito da lei, de resgatar, né, as terras de Elimeleque, que foi o marido de Noemi que faleceu. O segundo subtópico do primeiro tópico principal da lição diz o seguinte: Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi, né? Agora, segundo uma tradição rabínica, ele era sobrinho. Agora, não dá para afirmar, porque a Bíblia não afirma isso. Diz apenas que era parente, né? Agora, não diz qual era o grau de parentesco de Boaz com o marido de Noemi, né? Com Elimeleque. A tradição rabínica, como o comentarista da lição destaca aqui, diz que ele era, acredita-se que ele era sobrinho de Elimeleque. Boaz era sobrinho de Elimeleque, mas não temos isso ao certo. Agora, como parente próximo, ele poderia ser o Goel, ou seja, aquele que seria o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Nós não sabemos o grau de parentesco de Boaz com Elimeleque, mas sabemos que ele era parente de Elimeleque. Aí, como parente de Elimeleque, ele poderia ser o Goel, ou seja, ele poderia ser aquele que iria resgatar as terras de Elimeleque e devolvê-las para a família, para Noemi, novamente. A lição continua dizendo o seguinte, né? O comentarista diz: já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido, conforme Deuteronômio capítulo 25, versículo 5 ao versículo de número 10. O que era que a lei previa? Primeiro, a lei previa que o parente próximo do falecido resgatasse, né? Se houvesse perdido as terras, resgatasse as terras
de volta e devolvesse à família. Isso era algo previsto na lei em Levítico capítulo 25, versículo 25. Já em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5 ao versículo 10, a lei previa que o irmão do cunhado, né, ele se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Então veja que isso era algo restrito ao irmão do cunhado. Mas, posteriormente, ao passar do tempo, essa lei ela foi se estendendo e foi alcançando parentes próximos. Então não ficava restrito apenas agora para o irmão do cunhado, mas ficava aberto também para um parente próximo. Boaz, como repito, nós não sabemos qual era o grau de parentesco de Boaz com Elimeleque, mas Boaz ele possuía as qualificações para ser o resgatador tanto das terras como também daquele que iria suscitar descendência ao falecido, que naquela ocasião ali era o filho de Elimeleque, que era Malom, que também veio a falecer nos campos de Moabe, né, nas terras de Moabe. Então Ruth ficou viúva e Boaz, como um parente próximo, ele precisava também agora suscitar também descendência a Malom, né? Era isso que a lei previa. É isso que a lição também destaca. Agora, partindo para o terceiro subtópico da nossa lição, fala sobre temor e respeito. A saudação aos seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, ele diz o seguinte: o Senhor seja convosco, dirigida aos seus trabalhadores, a todos os seus segadores. Boaz dirigia esta saudação, este tipo de saudação. E isso indica também o seu respeito àquele que com ele trabalhava. Então nós observamos que Boaz era um homem temente a Deus, e nós podemos ver isso em todo o livro escrito, o livro de Ruth, né? Era um homem de caráter, era um homem de boa reputação, era um homem realmente um exemplo a ser seguido de temor a Deus. Mas ele também era um homem respeitoso, ele era alguém que respeitava. E esse respeito nós identificamos no livro de Ruth, justamente nas saudações que ele dava para os seus trabalhadores, para os seus segadores. Era alguém que se dirigia aos seus trabalhadores de forma muito respeitosa. Portanto, Boaz, ele possuía temor e ele era respeitoso também, ele era alguém que respeitava todos aqueles que estavam em volta de si. Ele demonstra aí e deixa claro o princípio bíblico de Deus para toda a humanidade. A relação entre patrão e funcionário, de senhor e empregado, deve ser de forma sempre respeitosa, de forma muito harmônica. O patrão respeitando o funcionário respeitando o patrão, o senhor dando dignidade ao seu trabalhador e o trabalhador dirigindo-se ao seu patrão, ao seu senhor, com respeito, assim como é prevista na lei da palavra, ou nos princípios, melhor dizendo, da palavra de Deus. E Boaz, ele agia dessa forma, de forma temente a Deus. Ele sabia que tudo aquilo que estava nas suas mãos não passava de algo que Deus tinha confiado a ele para administrar. Ele sabia que tudo pertencia ao Senhor. E de forma muito temente a Deus, ele observava a forma como se comportava diante da mordomia que estava prevista para ele. E ele ainda também, de forma muito exemplar, tratava os seus funcionários, os seus trabalhadores de uma forma muito respeitosa. Então, esse é o primeiro tópico principal da nossa lição, que tem como objetivo aquilo que nós já apresentamos, que é trazer um perfil rápido sobre a pessoa e o comportamento de Boaz. Cumprindo assim o nosso primeiro objetivo, vamos agora para o nosso segundo tópico principal da lição, que fala sobre o carinho de Boaz para com Ruth. Repito, destaquei lá anteriormente, lá nos primeiros slides, no slide que está falando lá sobre objetivos específicos da nossa lição, eu destaquei que esse segundo objetivo tem como propósito explicar como Deus estava agindo através de Boaz para quê? Para abençoar Ruth. Vamos ver isso? Veja, a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Isso nós podemos encontrar em Ruth capítulo 2 e o versículo de número 5. Ruth estava lá entre aqueles que estavam executando as suas tarefas também. Só que Ruth, ela chamou a atenção de Boaz. Ela foi uma pessoa que, de alguma forma, despertou o interesse de Boaz para a pessoa dela.
né? Então, informado de que Ruth era uma moabita, ele dirigiu-se a ela de uma forma muito carinhosa. A forma que Boaz se dirige para Ruth, mesmo sem conhecer Ruth, mesmo sem ter tantos detalhes a princípio sobre quem era Ruth, de onde Ruth havia vindo, né? Qual que era aquela mulher quem era aquela mulher que estava ali entre os seus segadores, entre aqueles que estavam respingando também ali trabalhando, mas Boaz, ele mesmo sem ter tantas informações sobre Ruth, ele se dirige a Ruth de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito carinhosa, dirige-se a ela com uma forma de muito acolhimento também, chamando até mesmo de filha, né? Nós podemos ver isso em Ruth capítulo 2 e o versículo 9. Vamos ler este texto. Se você estiver com a sua Bíblia aí ao alcance, eu convido você a abrir a sua Bíblia Sagrada na Palavra de Deus. Em Ruth capítulo 2 versículo 9 diz assim: os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Observe a orientação de Ruth para os seus trabalhadores. Ninguém toque nela. Ninguém se dirige a ela de forma desrespeitosa. Todos aqui têm como obrigação, assim como eu, tratar esta mulher, esta moabita, de uma forma respeitosa. De tal forma que ele se dirige a Ruth chamando-a de filha. E ele deu liberdade a ela para continuar catando espigas em sua plantação, mesmo sabendo que era uma moabita, e ainda assegurou que ninguém iria tocar na integridade daquela jovem mulher, daquela mulher, né, aquela viúva. Então, e ele ainda diz mais, ó, se tu tiver sede, tu vai até ali, nos potes ali, onde os trabalhadores bebem água, pode ir lá e beber água também, né? Então, ele demonstrou carinho, ele demonstrou respeito para com Ruth. Mais uma vez, vemos aí o do caráter de Boaz sendo apresentado e sendo demonstrado através do seu comportamento e da forma que ele tratou Ruth. Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Então ela agia sempre com muita educação e descrição. Ruth capítulo 2, versículo 7. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Veja só, Ruth não sabia, Ruth estava chegando para ela. Onde ela estava chegando para ela era terras estranhas. Ela veio de Moab, de uma cultura diferente, costumes diferentes, de um povo diferente, né? De comportamentos diferentes, e ela chega até as terras de Belém, aos campos especificamente de Boaz, as plantações de Boaz. Então ela não sabia, né, como era que iria ser tratada ali. Ela não sabia se iria ser tratada de forma hostil, ela não sabia se iria ser tratada de forma desrespeitosa. Então, o que era que ela fazia? Agia sempre com muita prudência, agia sempre com muita educação e sempre muito discreta. Não procurava se destacar entre as demais, não procurava se apresentar, não procurava ser entrona. Então, Ruth, ela tinha aquele comportamento de mulher sábia, uma mulher que sempre sabe se comportar onde chega. Costumamos dizer que uma serva de Deus, temente ao Senhor, uma mulher sábia, cheia de virtudes, ela sempre sabe chegar nos lugares, ela sempre sabe se comportar no lugar que ela chegou e ela também sempre sabe sair daquele lugar. Então ela sabe chegar, se comportar e sair daquele local, em todos os contextos da vida. E Ruth, ela agia sempre dessa forma. Então, a atitude de Ruth chamou a atenção de Boaz, né? Uma mulher educada, uma mulher sempre muito discreta, uma mulher sempre no seu canto, né? Sabendo sempre o seu lugar. Aquilo chamou a atenção de Boaz. Há quem pense que chama a atenção por se apresentar, por demonstrar suas qualificações, por apresentar suas habilidades. Mas Ruth não tinha essa percepção. A percepção que Ruth tinha era: eu vou ficar no meu lugarzinho aqui, eu não vou incomodar ninguém, eu vou tratar as pessoas sempre com muita educação, mas serei sempre muito discreta. E isso chamou a atenção do olhar de Boaz. Logicamente que aquela situação era Deus agindo na vida de Ruth e de Boaz. Era Deus trabalhando para Ruth se encontrar com Boaz. Era Deus traçando um plano, um caminho que iria levar Ruth
a ter um encontro com Boaz, porque nós sabemos que Deus ele é aquele que governa o mundo e cuida da família. E como uma forma, uma demonstração de cuidado de Deus para com a família, Deus estava levando Ruth a ter um encontro com Boaz, Boaz a se encontrar com Ruth, para que assim a família fosse mais uma vez ali, ou de uma vez por toda, restaurada e abençoada por Deus. Um bom testemunho sempre irá abrir muitas portas. Se você é um crente, um servo de Deus, ou até mesmo se você nem é servo de Deus, né? Se você é uma pessoa que dá um bom testemunho, uma pessoa que sabe se comportar nos lugares, sempre terão portas de oportunidades se abrindo para você, porque um bom testemunho, ele nos abre inúmeras portas. Terceiro subtópico do nosso segundo tópico principal diz: sensível e espiritual. Boaz ele conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Boaz ele tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado às fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Então, observe nessa apresentação do carinho de Boaz para com Ruth, Boaz ele conseguia ser uma pessoa muito equilibrada. Era aquele tipo de crente que sabia conciliar a firmeza moral, mas era uma pessoa também sensível, né? Não era aquela pessoa que se colocava como santarrão, como o melhor de todos, como aquele que não se misturava, como aquele que não 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 sentava com as outras pessoas para conversar, não dialogava, não se colocava como aquele santarrão, né? Não, Boaz era uma pessoa equilibrada, ele era uma pessoa que tinha firmeza moral, conforme nós vimos aqui já, ele possuía boa reputação. E para possuir boa reputação, é preciso ter firmeza moral, é preciso ter um caráter ilibado. Não pode ser uma pessoa que tenha uma dupla personalidade, não pode ser uma pessoa que tenha convicções flexíveis. Não, ele era uma pessoa que tinha a sua convicção moral, a sua firmeza moral, mas ele era também uma pessoa sensível às necessidades das pessoas, era uma pessoa sensível às demandas que lhe rodeava, e ele sempre demonstrava essa sensibilidade através da espiritualidade que ele possuía, né? Então Boaz era uma pessoa muito equilibrada. Boaz ele tinha uma profunda compreensão espiritual. Mesmo Ruth sendo uma mulher moabita, mesmo sendo uma mulher que veio de outro povo, de uma cultura diferente, repito, que adorava a deuses diferentes do Deus de Israel, mas Boaz era uma pessoa que tinha sensibilidade, ele sabia entender, ele compreendia aquela situação que estava em volta dele. Então ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado às fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Ele tinha essa compreensão, né? Ele tinha a sensibilidade de entender. Deus ele não está restrito somente como sendo o Deus de Israel. Deus ele pode alcançar outros povos. Deus ele pode alcançar outras pessoas. Deus ele pode alcançar outras culturas. E ele tinha essa compreensão de forma que demonstrou isso através da sua sensibilidade, da sua espiritualidade. Concluindo aqui o nosso segundo tópico principal da lição e alcançando o nosso segundo objetivo específico da lição, que, repito, foi justamente trazermos uma explicação como Deus estava agindo através de Boaz para abençoar Ruth. Deus conduziu Boaz até Ruth e Ruth até Boaz. Deus preparou aquele momento. Não foi um momento aleatório, não foi um encontro casual, não. Foi um plano elaborado no céu e executado na terra. Deus, ele ainda governa o mundo e ele cuida da família. Ele restaurou a família de Elimeleque e ele cuidou nos mínimos detalhes tanto de Noemi como também de Ruth. Deus é um Deus extraordinário e não está limitado a barreiras culturais nem tampouco étnicas, como nós vimos aqui há pouco na lição. Terceiro tópico principal da nossa lição fala sobre a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Esse terceiro tópico, ou terceiro ponto principal da nossa lição, né, nos deixa claro o terceiro objetivo específico da nossa lição, que é justamente refletirmos a respeito da lei da semeadura na colheita
de Ruth. Vamos para o comentário da lição? Primeiro subtópico diz: a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Observe bem, qual que é a cosmovisão secular? Qual que é a visão de mundo das pessoas que não temem ao Senhor e que não vivem a sua vida nos parâmetros da palavra de Deus? A cosmovisão de mundo delas, a visão de mundo delas, é justamente algo que eles dizem que vivemos em um mundo dos homens, e esse mundo dos homens está apartado de Deus. Está apartado de Deus. Deus está distante da realidade do mundo. Deus não se relaciona com o homem neste mundo. Deus deixou este mundo aqui ao léu. E os homens vivem a sua realidade. Então, os homens devem viver de acordo com seus princípios, de acordo com a sua visão de mundo, e cada um buscando aquilo que é melhor para si. No entanto, essa cosmovisão secular é algo que demonstra a incredulidade do homem com relação à existência e ao governo de Deus sobre o mundo e toda a humanidade. Deus não está à parte da humanidade. Deus está constantemente se relacionando com a humanidade. E Deus deixa claro através da sua palavra: aquilo que o homem planta será aquilo que o homem vai colher. O homem não pode plantar feijão esperando colher milho, nem tampouco pode plantar milho esperando colher feijão. Aquilo que o homem planta será aquilo que o homem vai colher. Existe uma lei da semeadura, e esta lei foi elaborada, executada e planejada pelo próprio Deus. Foi criada pelo próprio Deus. Deus é o legislador dessa lei, a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso será aquilo que o homem vai colher. O próprio Senhor, através do apóstolo Paulo, fala isso nas suas cartas. Então, aquilo que Ruth estava plantando seria aquilo que Ruth iria colher. E o que era que Ruth estava plantando? Ruth estava plantando sementes de amizades sólidas. Ruth estava plantando sementes de amor. Ruth estava plantando semente de dedicação, de submissão. Ruth estava plantando semente de obediência. E não tem como plantar essas sementes em um roçado e colher coisas diferentes senão colher amor, amizade verdadeira, amparo, segurança, proteção, cuidado, carinho, respeito. Ruth estava agora colhendo, estava prestes a colher tudo aquilo que ela havia plantado em toda a sua trajetória de vida ao lado de Noemi. Então, não entremos, meus irmãos, nesta incredulidade. Não entremos por este caminho de incredulidade que está, de certa forma, crescente entre as pessoas, né? Cada um vivendo por si, as pessoas sendo cada vez mais egocêntricas, egoístas, né? Pensando em si mesmo, não pensando no próximo e achando que amanhã ou depois não irá colher frutos dessa sua plantação. Deus, ele ainda retribui cada um de acordo com os seus feitos. Feitos bons ou feitos maus, nós iremos colher exatamente de acordo com aquilo que plantamos. Os acasos de Deus. O comentarista da lição diz: o primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Observe bem, quando Ruth chega com Noemi à terra de Belém de Judá, ela poderia ter escolhido vários outros campos de pessoas que, assim como Boaz, tinham plantações e estavam lá no momento da colheita. Então ela poderia escolher qualquer outro campo para ir lá colher as espigas e trazer assim sobrevivência para ela e para a sua sogra, a idosa Noemi. No entanto, Ruth escolhe justamente as plantações de Boaz. Parece ser algo aleatório, parece ser algo aparentemente coincidente. No entanto, Deus não trabalha no campo da coincidência. Deus não trabalha com coisas aleatórias. Deus, ele trabalha com planos estabelecidos por ele. E Deus estava trabalhando até mesmo na escolha de Ruth para catar espigas. Ruth chega e diz assim:
Qual plantação eu vou catar espigas? Tem as plantações à minha direita, à minha esquerda, a minha dianteira. Para onde eu olho, tem plantações aqui de cevada, de trigo. Onde é que eu vou catar espigas para sobreviver? Aí ela escolhe justamente as plantações de Boaz. Aparentemente parece ser uma escolha aleatória, né? Uma coincidência, mas não foi. Foi Deus trabalhando no coração de Ruth e direcionando Ruth a ir trabalhar nas plantações de Boaz com o propósito de levar Ruth a se encontrar com Boaz e usar Boaz para abençoar a vida de Ruth. Que Deus tão extraordinário! Como Deus governa o mundo e cuida da família, meus irmãos. Deus estava trabalhando para abençoar Ruth, Noemi, Boaz e restaurar a família de Elimeleque. Deus não trabalha, né, de forma aleatória. Para Ruth, era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus estava providenciando para a vida de Ruth. Deus não trabalha com acaso, né? Deus não trabalha com acaso. Deus trabalha com planos. O nosso Deus é um Deus organizado. Ele elabora o plano e ele coloca o seu plano em execução através de pessoas, através de personagens, para que assim se concretize o plano estabelecido por Deus. O resultado da colheita. Alguns frutos das nossas ações são colhidos de imediato, né? Como, por exemplo, especificamente aqui no caso de Ruth, qual foi o resultado da colheita de Ruth? Qual foi o fruto das ações imediatas de Ruth? O primeiro fruto da ação imediata de Ruth, nós podemos dizer que ela conseguiu espigas para a sobrevivência, tanto dela como da sua sogra, Noemi. Precisavam de alimento e ali conseguiram. Isso foi fruto da ação imediata, né? No entanto, existem frutos das nossas ações que não são colhidos de forma imediatamente. São colhidos com médio e longo prazo, né? Outros levam tempo para aparecer. A gente planta algo aqui e não podemos esperar que imediatamente venhamos colher frutos dessa plantação, dessa planta, dessa árvore que acabamos de plantar aqui. Isso é impossível, não há possibilidade disso. Em muitas ocasiões, não. Em muitas situações e ocasiões, nós plantamos e precisa-se se esperar o processo, né, para vir colher aquilo que foi plantado. E no processo de espera tem o cuidado, tem a irrigação, tem a atenção, né? Tem o carinho, tem tudo isso aí. E tudo isso demanda tempo, tudo isso aí demanda muitos processos. Mas uma coisa é certa, a colheita virá. Ruth de imediatamente colheu espigas e levou para a sua sogra. E como resultado imediato também da ação de Ruth, ela colheu algo que foi chamar a atenção de Boaz para si. Receber carinho, receber respeito, receber afeto da parte de Boaz. Isso foi resultado imediato das ações de Ruth. Agora, ela estava para colher coisas ainda muito extraordinárias à frente, que era justamente um casamento abençoado por Deus com Boaz, que era justamente ter filhos com Boaz, foi o caso de ter um filho chamado Obed, e ainda mais, este filho Obed seria o avô do rei Davi, o rei da nação de Israel, um dos maiores reis que o planeta Terra já conheceu. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ruth foi a bisavó do rei Davi. Mas isso não fica somente por aí, porque ela também foi ainda aquela que estaria dando continuidade à raiz genealógica do Messias, do Redentor da humanidade. Que colheita tão extraordinária Ruth teve com a sua plantação, com aquilo que ela plantou. E aí, a reflexão que fica é: vale a pena ou não vale, meus irmãos? Plantar coisas boas, praticar boas obras, ter boas atitudes, ter bons comportamentos, agir de forma correta e dentro dos parâmetros da palavra de Deus.
Quem era Ruth? O que Ruth tinha como probabilidade para ser abençoada por Deus e para colher o que ela colheu? Ruth não tinha probabilidade alguma. Ruth não era ninguém. Ruth seria mais uma moabita. Mas o comportamento de Ruth, as ações de Ruth, levou ela a chegar a um lugar em que Deus iria retribuir ela por todos os seus feitos. É por isso que o comentarista da lição, ele diz na sua verdade prática isso. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros. Ruth serviu com pureza, Ruth serviu com sinceridade, Ruth serviu com bondade, Ruth fez tudo aquilo por Noemi sem esperar nada em troca, porque Noemi não tinha nada que pudesse lhe oferecer em troca, mas ela fez tudo isso de coração, confiando em quê? Na fidelidade e na justiça de Deus. Deus foi fiel suficientemente para retribuir com justiça tudo aquilo que Ruth havia feito à sua sogra Noemi. O ponto de Boaz, no capítulo 2, versículo 12, que é o nosso texto ouro da lição, ele diz: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel. Ele estava se referindo a tudo aquilo que Ruth havia feito para sua sogra, a idosa Noemi. Ele diz que Deus te galardoe por tudo que você tem feito a esta senhora. Que Deus retribua a você de acordo com o galardão que Ele tem para te dar, de acordo com tudo aquilo que você fez. E Deus retribuiu de fato e de verdade, porque Deus ele é fiel e Ele retribui com justiça. Deus ainda governa o mundo e Ele ainda cuida da família. Faça sempre com o coração sincero. Faça, não importa o que você for fazer, faça sempre como se estivesse fazendo não para os homens, mas para Deus, com o coração sincero, com o coração bondoso, com bons propósitos e boas intenções, e Deus lhe retribuirá com justiça e com fidelidade. Estes foram os resultados da plantação de Ruth. A conclusão da nossa lição diz: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Se abrigue, portanto, debaixo das asas de Deus, confiando sempre na fidelidade e na justiça de Deus, e Deus cuidará de você e de sua família, porque o nosso Deus ainda é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe em tudo e que tenhamos uma excelente aula na Escola Bíblica Dominical. Até mais, meus irmãos.